Então, boa tarde a todos, bem-vindos. Podemos ficar de pé, vamos orar. Nós hoje vamos fazer um seminário de louvor. Como a Cristina disse, durante este mês, ou mês de janeiro, neste caso, este foi feito, ou vai ser feito, pensando nas pessoas novas, nas pessoas menos novas, sobre louvor e adoração. Que o louvor e adoração é algo que é de extrema importância. Eu não vou falar muito sobre isso, que a pastora vai falar, não é? Mas na minha vida, posso falar, na vida da nossa família, é de extrema importância. É onde Deus habita no meio do seu povo, no louvor, na adoração. Nós servimos um Deus que gosta de ser adorado. Ele é o Criador de tudo. Então, nós, como filhos, é uma obrigação adorar aquele que nos abençoa, que nos endireita a nossa vida, etc, etc. Então, eu estou muito contente de estar aqui convosco. Estamos aqui com a pastora Célia. Chegou ontem, uma bênção. E de certeza vai ser muito bom. Vamos gravar o áudio também para pôr na net. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, em primeiro lugar, a Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, a Tua mão poderosa está estendida sobre este lugar. Senhor, nós pedimos que Tu abres, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Dá sabedoria e revelação para nós entender a palavra que vai ser pregada hoje à tarde, Senhor. Que cada um, Senhor, que entrou neste lugar hoje, não saem como entraram, mas saem transformados, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Que cada palavra que sai da boca da pastora Célia, Senhor, vai de encontro daquilo que nós precisamos desta tarde, no nome de Jesus, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, internamente, Senhor, por tudo o que estás a fazer neste lugar, Senhor. Tudo o que vais fazer nesta tarde, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. E vou passar a palavra então à pastora Célia. Uma salva de palmas para ela. Olá, boa tarde. Vamos sentar. Precisamos aqui do microfone por causa da gravação, não é? Está bom, não é? Não sei se está bom, também não quero assim gritar. Ora, é um prazer estar aqui. E eu quero e desejo que Deus coloque na minha boca as palavras que Ele quer. E de modo nenhum este seminário vai abranger tudo aquilo que se pode dizer. É impossível. Mas que seja um início, se calhar para alguns é um início, para outros um continuar, de continuarmos a conhecer ao Senhor. Porque o Senhor não se pode conhecer totalmente, nem que a gente que vivêssemos como antigamente até aos 900 anos, não conseguiríamos conhecê-lo, porque Ele é Deus. Agora, não significa que Deus não esteja a requerer de nós que nós nos dediquemos ao conhecimento dEle, ok? Para desenvolvermos também o nosso relacionamento com Ele. Então, dito que não é possível dizer tudo, obviamente que hoje não vai ser possível dizer tudo acerca deste assunto. Mas há uma declaração de Jesus que é muito importante nós nos lembrarmos. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então é necessário que haja libertação. Libertação pela palavra, não por aquilo que um homem acha, não por aquilo que uma mulher acha, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. É importante nós nos aproximarmos da palavra de Deus, porque Deus se revelou na sua palavra. E se nós queremos saber mais de Deus, o lugar que temos de ir primeiro não é saber a opinião do A, do B ou do C, mas é irmos à sua palavra. E lá descobrimos aquilo que temos perguntado. Então, a palavra de Deus é a fonte do conhecimento de Deus. Ok? Há uma coisa que eu gosto de, às vezes, eu gosto de chocar, porque eu própria fui chocada com este tipo de situações e de declarações.
já para definir, já passando assim só uma definiçãozinha, que eu acredito que toda a gente está a tomar anotações, a escrever. Quero só dizer que louvor não são as músicas rápidas e adoração as músicas lentas. Ok? Louvor não são músicas rápidas e adoração não são músicas lentas. Não são os slows da igreja. Ok? E eu estava a estudar e deparei-me, eu acho que nunca comecei um seminário com esta passagem. Vamos abrir em Lucas 4. Isto porque já dei alguns, não que seja uma profissional no assunto, que não sou. Então, em Lucas 4, no versículo, vamos ler uma parte da tentação de Jesus e vamos ler do versículo 5 ao 8. Diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu quero dizer o seguinte, se calhar outra declaração bombástica para alguns. Adoração não são músicas. Adoração não é música. Adoração não é cantar canções. Ainda que seja cantar canções dentro da igreja, adoração não é cantar canções. Porque eu estava a ler esta passagem e disse, portanto, o diabo estava a falar a Jesus e disse, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E a minha pergunta é, será que o diabo estava a pedir uma canção a Jesus? Já pensámos bem nisto? Se a adoração for cantar, se a adoração é música, será que o diabo estava a pedir uma canção a Jesus? Jesus, canta lá aí uma cançãozinha daquelas bonitas, um hino bonito, daqueles que estão no top, porque então aí significa que tu me adoras, tu me cantas uma canção, tu estás-me a adorar e eu fico contente. Será que era isto que o diabo estava a pedir a Jesus? De modo nenhum. Ele não estava a pedir uma música, não estava a pedir uma canção. O que é que ele estava a pedir? Jesus responde no versículo 8, com a palavra de Deus. Sabe, Jesus Cristo, ele conhecia a palavra de Deus. E o que era a palavra de Deus até à altura de Jesus Cristo? Aquilo que nós chamamos o Velho Testamento. Aquilo que nós classificamos como Velho Testamento era a Bíblia, por assim dizer, que Jesus lia. É a palavra de Deus que tinha sido revelada até à altura aos homens. Jesus não tinha Lucas 1 para ler, nem Mateus, nem Romanos, nem Coríntios. Tudo isso veio depois. Ele tinha aqui, tinha o Velho Testamento, tinha o Pentateuco, tinha os profetas e os salmos para estudar a palavra de Deus. Obviamente que como Deus ele sabia a palavra, mas como homem que ele andou aqui, ele estudou a palavra. Mas isso é outra história. Deixamos para outro seminário. Então, Jesus fez o quê? Porque está escrito. Ele respondeu a Satanás, não com as suas ideias, não com a opinião de A, de B ou de C, mas com aquilo que estava escrito na própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. O que Deus quer que a gente saiba não está nas energias, não está nos cristais, não está na astrologia, senão na própria palavra que Deus deixou aqui para nós lermos.
Ok? Então, Jesus disse, porque está escrito. E o que é que está escrito? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E ele estava basicamente a invocar o quê? Êxodo 20, quando foi dado o quê? O que é que está escrito em Êxodo 20? Para quem já é mais... Os 10 mandamentos, exatamente. Os 10 mandamentos estão descritos em Êxodo 20, onde está escrito que nós já lá iremos, talvez, noutra lição mais à frente. Está escrito exatamente isto para nós não termos imagem de escultura, mas servirmos a Deus. E também, ao mesmo tempo, Jesus invocava o livro de Deuteronômio, porque em Deuteronômio há a repetição da lei. Inclusive desta lei que está em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. E é lá que nós vamos a Deuteronômio, no capítulo 6, 13, mas também no 10, 20, é novamente a repetição. E nós vamos para o 10, 20. Em Deuteronômio... Já sei, mas por acaso eu não tenho essa, não foi... Não. Oi? Quando nós estudamos a palavra de Deus, o mais empolgante, não sei se acontece contigo, Cristina, é quando nós temos uma revelação ao estudarmos e depois vamos ver, por exemplo, ou numa Bíblia ou num livro que alguém escreve, essa mesma revelação, essa mesma forma de ver e a gente diz, uau, glória a Deus. Se tínhamos alguma dúvida, pensamos, bem, Deus falou mesmo comigo, afinal não foi coisa da minha cabeça. Eu até pus aqui nas minhas notas, quando Jesus respondeu ao diabo, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, Ele não respondeu. Jesus não disse, cantarás ao Senhor teu Deus. Ele não falou em cantar. Ok? Porquê? Porque nós vamos ver aqui nesta... o que é que significa. Antes de passarmos a ler Deuteronômio 10, versículo 20, o que é que significa a palavra adoração? Alguém sabe-me dizer o que significa a palavra adoração? Alguém quer arriscar? Não há castigo, mas também não há prémio, está bem? Então, a adoração que foi usada por Jesus ao Senhor, adorarás o Senhor teu Deus, adorar em grego é proskuneo. Proskuneo, que significa, é a junção de duas palavras. Pros, que significa em direção a, ou inclinar-se a, e kuneo, que significa beijar. Vocês até, se calhar, recordando o filme de reis, veem o rei dá a mão para beijar e a pessoa inclina-se, baixando-se e beija a mão do rei. É esta implicação na palavra adoração. Ok? Então vamos ver aqui. O que é que significa proskuneo? Em prática, porque nós não queremos ficar aqui cheios de conhecimento, de palavras bonitas, até vão para lá para fora dizer proskuneo, grego, já sabem uma palavra em grego, e isso não, desculpem o meu português corrente, não aquece nem arrefece na nossa vida do dia a dia. Mas a última coisa que Deus quer é estar remetida a um dia que nem sequer é um dia, é 2 horas ao domingo. E naqueles que são mesmo espirituais é 2 horas ao domingo mais 1 hora à quarta-feira. Deus quer estar presente todos os dias da nossa vida. No nosso dia a dia, ao levantar, ao ir para o banho, ao fazer o pequeno almoço, ao ir para o trabalho, ou estar em casa, esteja a relaxar, esteja a trabalhar, Ele quer estar presente. Porque Ele é Deus connosco. Amém? Então, o que é que isto quer dizer na prática de adorar ao Senhor? Versículo 20 diz, ao Senhor teu Deus
temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Capítulo 10, versículo 20. Ok? Então, o que é que implica adorar? Implica temer, diga comigo, temer, servir, chegar e pelo nome dele jurar. O que é que isto quer dizer? Vamos ir mais um bocadinho mais adiante. Quando nós queremos saber o significado total de uma palavra na Bíblia, devemos ir ao primeiro lugar onde ela aparece. E onde é que a palavra adoração ou adorar aparece na Bíblia pela primeira vez? Em Gênesis 22. Pode deixar aí uma marca e vamos em Deuteronômio 10, que vamos voltar, e depois vamos a Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Para quem não sabe, disseram-me que ia estar aqui gente nova, não é? Então, vamos. Gênesis 22 é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22. Okay. Versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, e é a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão ia adorar a Deus. O que é que ele ia fazer? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá.
de onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos parar por aqui. Nós vemos aqui Abraão a dizer, eu e o meu filho vamos adorar. E o que é que implicava esta adoração? Implicava temer ao Senhor. E o que é temer? Temer não é ter medo. Porque a Bíblia diz que no amor não há medo. No amor não há medo. Temer não é ter medo de. Temer é respeitar. É ter aquela pessoa, neste caso Deus, acima de tudo e de todos. É ter a palavra daquela pessoa, neste caso Deus, acima de tudo e de todos. Isso é temer. É reverenciar. É respeitar. E porque Abraão respeitava, reverenciava Deus, ele obedeceu àquilo que Deus lhe pediu. Ele foi se chegar a Deus, obedecendo àquilo que Deus lhe tinha pedido. Ele se chegou a Deus. Ele podia ter feito como Jonas. É o quê? Nínive? Vai andando que eu já lá vou ter. Só que não. E foi exatamente na direção oposta. Abraão não fez isso. Abraão ouviu a voz de Deus, que lhe mandou fazer algo, e ele foi e fez. Ele temeu a Deus e foi e fez. Porque esta é uma dos significados de adorar. Temer a Deus, ouvir a palavra e obedecer. Isso é adoração. Que mais é adoração? Se chegar a Deus. E também servir. Como Jesus disse, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E depois vimos em Deuteronômio 10 que ao Senhor temerás, só a Ele servirás e te achegarás a Ele e pelo seu nome jurarás. Então, já vimos temer, já vimos chegar e agora o servir. Veja, no versículo 6, diz que Abraão tomou a lenha do holocausto, pôs sobre o seu filho e levou o cutelo. E depois no versículo 9 diz que ele edificou ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou o seu filho sobre o altar, sobre a lenha para o sacrificar. Que era esse o pedido. Isto fala-nos de servir, mas fala-nos de servir não de qualquer forma, mas com diligência, para honrar aquele que nos pediu para o fazer. Hoje em dia é o quê? Quando Deus nos chamou para nós sermos, por exemplo, marido e mulher, não é? Quando nós sentimos essa chamada, porque nem toda a gente tem essa particularidade de se querer casar. A grande maioria tem, mas há um ou outro que não. Mas quando Deus nos chama para ser esposas, quando Deus chama para ser marido, há uma função. Há um serviço que é necessário ser feito. E deve ser feito com quê? Com diligência. De acordo com a palavra de Deus. Isso é adorar a Deus. Então Abraão fala-nos aqui de serviço também. E agora fala de uma situação, pelo seu nome jurar. Não tem propriamente a ver, se bem que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, não tem a ver com o não dizer, ai Jesus, ou então tudo o que eu disser para ser mesmo verdade, tenho que dizer, eu juro por Deus. Não significa isto de todo. O que é que significa? Diz assim aqui o versículo 8. Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Só há um que nós invocamos, é Deus. Isso é pelo seu nome jurar. Não apelamos a mais Deus nenhum, a não ser o Deus vivo.
não é o nosso último recurso, mas é o nosso primeiro recurso. É Deus. Dizer o mesmo que Deus diz, dizer o mesmo que Ele diz na sua palavra, é um dos fatores da adoração a Deus. Eu não posso dizer que adoro a Deus se eu digo exatamente o oposto do que Ele diz na sua palavra. Vamos pôr assim um bocadinho para cima dos outros a culpa. Um católico não pode dizer que adora a Deus se ele coloca imagens e dobra o joelho em imagens e faz pedidos e invoca a ajuda de outra que não seja Deus. Mas agora aqui para nós evangélicos já deixamos as imagens de lado. Pois, é assim, a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir, mas não havia outra forma. Eu tinha mesmo que mentir. Era uma mentira branca. Como é que se diz uma mentira? Há um nome que as pessoas dão. Piedosa. Uma mentira piedosa. Quem diz isso diz outra coisa. Diz outras coisas. Às vezes, até falando na área da saúde, não significa, não estou a dizer que não devemos ir ao médico nem fazer exames. Mas imagine que a senhora está a tomar o seu banho, está a fazer o seu check-up pessoal e nota qualquer coisa no seu peito. Qual deve ser a nossa primeira atitude? Quando, pelas pisaduras de Jesus, estamos curados. É a Ele que nós apelamos e isso é adoração. Quando é a Ele o único Deus a quem nós apelamos. Não significa que nós não façamos os exames e os tratamentos ou a operação, aquilo que for necessário. Mas a nossa confiança não está nas mãos dos médicos, mas na mão do Senhor. Amém? E isso tudo é adoração. Até agora ainda não cantámos nenhuma música. Estão a entender? Adoração não tem a ver com música. Adoração é realmente um estilo de vida. Que estilo de vida é este? O estilo de vida em que nós tememos a Deus, reverenciamos a Deus acima de tudo e de todos. Servimos ao Senhor com diligência. Nos chegamos a Ele, ouvimos e obedecemos, como Abraão fez. E apenas a Ele invocamos e tomamos a sua palavra como a nossa palavra também. Isso é adoração. Amém? Vamos voltar a ler Deuteronômio. Eu disse para deixar uma marca, não sei se deixaram, só para... Deuteronômio 10, versículo 20, diz: Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. E isto é adoração. Era isto que Satanás queria. E não uma música. Agora, quer dizer que Deus tem um plano para nós. Vamos ver o plano original? Vamos abrir em Êxodo 19. Êxodo 19, do versículo 3 ao 6. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, depois Êxodo. Diz assim, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos
de Israel. Qual era o plano de Deus quando Ele escolheu os israelitas? Foi para que fossem um povo especial. Era sua propriedade particular. De todos os povos da terra, Deus escolheu aquele povo para ser como que uma bandeira do seu nome, ok? Da sua presença. E Ele escolheu como propriedade peculiar de entre todos os povos. E diz, e agora vocês vão ser um reino sacerdotal. Ou seja, os outros povos vão olhar para vocês e se eles quiserem saber como é que se vão relacionar comigo, eles vão olhar para vocês para aprender. Isso é ser reino sacerdotal. Porque o sacerdote é aquele que faz a ligação, não é um mediador, mas é aquele que faz a ligação entre Deus e os homens. Ou seja, ele ensina as pessoas a chegar-se a Deus e ensina as coisas de Deus aos homens. É a função do sacerdote. E aqui Deus não está a escolher A, B, C, não está a escolher ali a Salete e a Carmen e a Ana Luísa, estão as três ali em carreirinha, aproveita. Não são estas três, não, quando Deus estava a falar a Moisés, diz assim, este povo todo que saiu do Egito, não é o A, o B ou o C, mas todo ele vai ser reino sacerdotal e vai ser povo santo. O que é que significa povo santo? É um povo separado, é um povo escolhido, com um propósito específico de Deus. Esse era o plano original. Mas todos nós sabemos que isto não aconteceu. Quem é que não sabia que isto não tinha acontecido? Toda a gente sabia, quem é que sabia que isto não aconteceu? Levante o seu braço, por favor, só para eu perceber se me estão a perceber. Estão a entender até agora? Sim? Não aconteceu. Por mais tentativas que Deus fizesse, não aconteceu. E o que é que aconteceu? Aconteceu que houve realmente a necessidade de Deus o Filho vir aqui à Terra e ser o mediador entre Deus e os homens e ser não só o sacerdote, mas o sumo sacerdote. E com o seu sacrifício, remediar tudo aquilo que sacrifícios de animais, ano após ano, não conseguiam resolver no coração do homem. E por isso, vamos abrir em João, só para estabelecer, termos palavra de Deus para nos explicar exatamente isto que acabei de dizer, que este povo não conseguiu fazer aquilo que Deus tinha determinado. O capítulo 1 de João, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, Deus tinha um plano específico para um povo, mas aquele povo não recebeu. Então, o que é que aconteceu? Eu faz-me sempre lembrar uma música que diz: seu plano então ele estendeu a todos. Nós já vamos cantar lá mais para a frente. Então, o que é que aconteceu? Esse plano foi estendido a todos. Quais todos? Todos os que creem no seu nome. Todos os que creem em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna em si. Então, mas o plano de Deus não mudou. 1 de Pedro, vamos lá. Estou quase a terminar esta primeira parte. Primeira de Pedro 2.
Vamos ler o versículo 5 e depois vamos ler o 9 e o 10. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Soa-nos alguma coisa familiar que já tínhamos lido? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Novamente a ideia, o reforço. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. O plano era para uns específicos, o povo israelita, mas porque eles não receberam Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, então o plano de Deus foi estendido a todo aquele que nele crê. E quando nós entramos neste grupo especial que nele crê, o que é que Deus nos chama? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isto soa-nos familiar a Êxodo? Deus queria fazer um reino sacerdotal, um povo santo, mas agora Ele faz isso mesmo com todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que tem fé no seu nome é feito parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo adquirido, de um povo peculiar, com um objetivo. O objetivo é o mesmo, para que anuncieis as virtudes de quem? Daquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Deus. Deus nos chamou. Através do quê? Da voz do Espírito Santo que nós ouvimos. Diz que é Ele que nos convence do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, foi Ele que nos chamou. Deus Pai nos chamou através da voz do Deus Espírito Santo para nós recebermos Deus o Filho. Porque Deus é um só, manifesta em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós estamos aqui não para anunciar as nossas virtudes, porque vimos aqui no domingo passado que não há virtude em nós. As nossas boas obras cheiram a trapos de imundícia. Já alguém alguma vez esqueceu de um trapo de limpeza numa água e passado uma semana ou duas foi dar conta com aquilo e... A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos imundos. Aquilo que nós achamos ser o máximo, o top como é que se diz? Da caridade, da misericórdia para com os outros, a Deus cheira muito mal. Sabe porquê? Porque não há um bom sequer. Só há um que é bom, é Deus. Como aquele jovem mancebo rico que foi dizer, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, por que é que tu me estás a chamar de bom? Só há um que é bom, é Deus. Por que é que Jesus estava a dizer isso? Não é que ele não fosse Deus, mas Jesus também veio como homem. E ele estava a dar, a mostrar como um espelho para ele ver. Olha o meu exemplo. Eu dou glória a Deus. Eu faço tudo o que Deus Pai me manda fazer. Tu estás-me a chamar bom que sou homem. Atenção, não há ninguém na terra, por muito boas obras que faça, que é bom. E Jesus disse, pois tu sabes os mandamentos. Não mentir, não adulterar, honrar pai e mãe. E o que é que o jovem disse? Isso eu faço. Desde muito cedo que eu faço isso.
Ele tinha uns bons pais. Tinham-no educado bem. Tinham-o educado na palavra de Deus. Só que ele achava que o facto de fazer aquilo que estava escrito, que era seu mérito próprio. E não é. Tudo aquilo que nós fazemos, que está escrito na palavra de Deus, devemos fazê-lo primeiro por fé. Porque tudo o que não é pela fé é pecado. Se é convencido que eu já sou tão boa pessoa, que eu quase que já nem preciso de Jesus para fazer isto, estamos muito mal. Nós, tudo o que fazemos, se eu perdoo porque tenho fé em Jesus Cristo. Se eu sei dar boa educação aos meus filhos, eu faço-a na fé em Jesus Cristo, não porque eu sou uma boa educadora. Se o meu marido é feliz comigo, não é porque eu sou uma boa esposa graças a mim, mas é pela minha fé em Jesus Cristo que eu sou uma boa esposa. Estamos a entender a diferença? Não é que em nós haja coisa boa, mas a nossa coisa boa é que Deus nos permitiu ter fé nele. E a nossa fé nele nos faz fazer as coisas boas que Deus preparou para nós. Amém? Então nós estamos aqui para anunciar as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como dissemos logo no início, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Glória a Deus. Porquê? Nós não éramos povo. Nós não éramos. Alguém aqui é israelita? Eu não sou. Não pertencíamos ao povo escolhido. Mas agora somos. Porque eles rejeitaram. Agora somos povo. Somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas alcançámos a misericórdia de Deus. Amém? O plano de Deus continua o mesmo. E se alguém quer saber como se vai relacionar com Deus, deve vir à geração eleita, à nação santa, perguntar como é que é. Essa é a nossa missão, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porquê é que tu tens fé? Olha, anda cá, senta-te aqui que eu vou-te contar. Porque eu estava morto e pela minha fé em Jesus Cristo, eu voltei a ter vida. Porque eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era imundo, não tinha alcançado misericórdia, estava destinado ao inferno, mas agora estou destinado ao céu. É isto que eu tenho que falar às outras pessoas. E as outras pessoas, porque eu agora também sou sacerdote. As pessoas vêm a mim para perceber como é que se vão relacionar com Deus. Porquê? Porque eu não vou sair fora desta palavra. Ok? E também eu vou ensinar às outras pessoas como elas se vão relacionar com Deus e vou trazer as coisas de Deus até às outras pessoas. Amém? Aleluia. E já no final, na reta final, a gente começou que horas? Não foi às 2:30, não. Mas também já estou esticando. Eu pensava, isto, meia hora, isto até me vai sobrar tempo. Deus sabe como é que nos fez e Ele nos fez para adorar. Nós temos essa necessidade. Nós temos necessidade de adorar. Nós vemos isso. Nós estamos na Madeira, é impossível vir à Madeira e não falar do Cristiano Ronaldo. E há muita gente que neste momento adora aquela pessoa porque acha nela boas obras. Mas tudo o que é feito sem fé em Jesus Cristo são trapos imundos. Lamento informar. Lamento informar. Pode ser muito bom a nosso nível de justiça, de caridade, de boas obras, mas ao nível de Deus não está cá em cima, está lá em baixo. Não estou com isto a menosprezar aquilo que Ele faz, simplesmente tenho que ler isto à luz da palavra de Deus. Mas a boa notícia é que também há salvação para o Cristiano Ronaldo. Se ele acreditar, se ele crer em Jesus Cristo. Então, Deus sabe que fomos feitos para adorar. Por isso é que há o mandamento, e até vamos já lá, em Êxodo 20. Versículo 1, portanto é o segundo livro da Bíblia. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Apesar de nós estarmos a ler isto no Velho Testamento,
Tudo o que está no Velho Testamento é uma imagem daquilo que aconteceu no Novo Testamento. Então, tudo o que está no Velho Testamento, nós podemos, como que um espelho, refletir a imagem das coisas que estão no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Então, Deus está a dizer: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem é que tirou o povo da terra do Egito? Quem é que nos tirou a nós das trevas para a sua maravilhosa luz? Foi Deus. Não foi pelas nossas boas obras, foi Deus. Também não foi pelas boas obras do povo da altura, mas foi Deus que os tirou da terra do Egito. Da casa da servidão. Não estávamos nós entregues à servidão. Porque há muita gente que pensa que faz o que quer, mas na verdade faz o que o diabo quer. Eles são escravos que não sabem que estão escravos. Que é a pior cegueira de todas, não é? O pior cego é aquele que não quer ver. E é o caso das pessoas sem Jesus Cristo. Agora Deus começa a dar os mandamentos. Atenção, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos recapitular. Adorar vem de uma palavra grega, que agora nós já somos todos peritos em grego. Proskuneo, que significa inclinar-se e beijar. O que é que diz aqui no versículo 5? Tu não vais fazer, no 4 diz, não vais fazer para ti imagem de escultura. No 3 diz, não tens outros a quem chamas Deus. E no versículo diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás. O que é isto senão adoração? E mesmo depois deste mandamento, se nós saltarmos aqui para o Êxodo 32, vamos ver a barraca das barracas. Assim, qual foi a parte do não que não entendeste? Parece-me que eles não entenderam uma parte do não. E o que é que acontece? Moisés foi falar com Deus ao cimo do monte e demorou imenso tempo. Êxodo 32. E o que é que acontece? Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses. Foram só 12 capítulos atrás. Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem, quem é que tirou aquela gente do Egito? Mas o que é que eles disseram? Puseram os olhos no homem. E não é fácil para nós pormos os olhos nos homens. Quantas vezes nós vemos pessoas, não vou mais à igreja porque o pastor, porque o irmão isto, porquê? Somos todos farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa, só muda a localidade. É assim, porque a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. É tão fácil esquecer as obras de Deus. É tão fácil. E Deus já sabia, por isso já tinha dado o mandamento. Mas o que é que eles fazem? Fazem um bezerro de ouro. Não é? Já sabem o resto acho eu, já sabem o resto da história, não é? Fazem um bezerro de ouro, até há uma telenovela aí que quem acompanha, lá na igreja temos muita gente a acompanhar essa telenovela dos 10 mandamentos. Não invalida a leitura da Bíblia porque há muita coisa que não vem na Bíblia, não é? Que está lá aumentado, portanto às vezes a minha neta vê
e depois pergunta lá nomes e de onde é que veio essa gente toda? Não, pronto, há coisas que têm que ser romantizados lá na telenovela para fazer tanto capítulo que não está na Bíblia. Mas o que é que acontece? O povo fez um bezerro de ouro para adorar. E foi o descalabro total, ao ponto de se despirem e estavam a cometer, eu vou dizer o nome porque é isso que a Bíblia diz, não diz exatamente com as palavras, mas é isso a que se refere a fazerem autênticas orgias. E há pouco tempo atrás tinham tido os 10 mandamentos, dizer não faças outros deuses. Lembra-te que eu é que sou Deus, eu é que te tirei da terra do Egito. Deus sabe que nós temos esta necessidade de colocar os olhos em alguém e Deus diz, põe os olhos em mim. Mas é tão fácil nós nos desviarmos. Somos nós melhores que este povo? Não somos. Há pouco tempo eu estava a ouvir um pregador, uma mensagem, e ele estava a ler uma passagem que agora nem me lembro qual era, mas ele dizia assim: nós temos muito hábito, quando estamos a ler a Bíblia, de nos colocar ao lado de Jesus. Jesus olha para o Pedro que está-se a afundar e diz: oh, homem de pouca fé, porque duvidaste? Mas nós não temos que estar ao lado de Jesus. Nós temos é que estar do outro lado. Muitas vezes a gente está ao lado de Jesus e não queremos ser o vilão da história. Mas nós somos o vilão da história. Porque assim como Pedro duvidou, apesar de ter andado no sobrenatural, quantas vezes acontece na nossa vida que nós já andamos no sobrenatural de Deus, sob a palavra de Deus, e no momento a seguir estamos a duvidar? Nós não temos que estar ao lado de Jesus a ler a Bíblia. Nós temos de nos pôr no lugar do vilão e receber a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque você só pode mudar aquilo que vê. Se você estiver ao lado de Jesus, você não está a ver Jesus. Você tem de estar de frente para Jesus e Ele tem que ser o seu espelho. E quando Ele reflete a imagem, e nós vemos a nossa imagem e vemos assim: eu não estou nada parecida com Jesus. O que é que nós fazemos quando vamos ao espelho? Comemos assim uns brócolos ou uns grelos ao almoço e depois ficamos ali com um bocadinho de grelos entre os dentes, passamos pelo espelho e vemos: ai, um bocadinho de grelo. Tiramos. O espelho serve para corrigir. Então, se Jesus estiver diante de nós, não ao nosso lado, mas diante de nós, eu estou a olhar e estou a ver a perspectiva e estou a olhar para Jesus como o meu espelho. Então eu vou corrigir o meu comportamento, vou corrigir as minhas palavras, vou corrigir os meus pensamentos, porque eu estou a olhar ao espelho, o meu espelho é Jesus. E corrijo de acordo com aquilo que eu vejo que está mal em mim. Amém? Vamos terminar esta sessão com Salmos 99. Já acabou a imagem? Faz mal. Sim. Mas a palavra está a ser gravada e é o mais importante. Não a minha, a palavra do Senhor é que é mais importante. Então, para terminar este tempo, Salmos 99... para finalizar esta introdução acerca do que é adoração, o versículo 5 diz assim: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Vamos terminar aqui, só para dizer, esta é a nossa atitude, deve ser a nossa atitude. Exaltai ao Senhor, prostrai-vos. Exaltai ao Senhor,
prostrai-vos. Há uma diferença. Ele mais alto e nós mais baixo. Ele é digno de ser exaltado. É Ele que tem que ser colocado no pedestal. E nós, proscuneu. Essa é a nossa posição. A posição de um adorador não é aquele que canta. Não é aquele que canta mais alto na igreja. Não é aquele que levanta mais as mãos. Apesar que vamos ver essas coisas todas daqui para a frente. Mas aquele que é um verdadeiro adorador é este. O Senhor seja exaltado, mas eu me prostro, porque Ele é santo. Amém? Vamos ficar de pé. Podemos espreguiçar, cumprimentar os irmãos. Boa tarde. Está calor aqui. Está calor, não está calor? Estou cheio de calor. Estou mesmo cheio de calor. Isto não é casaco? Ai, mas é assim mais justinho. Quando não pensava que ia ter tanto calor. Bem, já falaram as coisas, está tudo a olhar para mim. Olá, boa tarde. Está tudo preparado para... Pode ser tudo agora em inglês. Welcome. Costuma vir aqui à igreja, mas não percebe nada de português? Ok. Hopefully the Spirit of God will teach you in your heart whatever it's being taught here. So. Ok. Ok. Então podemos sentar. Vocês não querem falar um bocadinho uns com os outros? Depois vieram para ouvir, não foi para falar. Bem, antes de começar a gravar, se calhar, já está a gravar, pronto, ok. Não, é só para dizer que este é um tema que eu já estudo há muito tempo. E não me canso de estudar este tema. Porque este tema, como qualquer outro tema na Bíblia, a fonte é Deus e Deus é inesgotável. Nós não conseguimos acabar, digamos assim, com Deus. Ou seja, espremer tudo de uma área e pronto, aqui já está tudo. Agora vou passar para outra área porque dali já sei tudo. É impossível. Quando diz que Deus é insondável, é neste aspecto, não é que Ele seja inatingível, mas é que Ele não chega ao fim. Deus não tem fim. Então, por mais que a gente estude, a gente está sempre a receber mais e sempre a conhecer mais e mais e mais e mais. E quanto mais não seja, também é bom lembrar aquilo que já uma vez conhecemos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É um ato contínuo. A nossa fé cresce na medida que nós ativamente ouvimos a palavra de Deus. Ok? Nós não podemos viver de glórias passadas. Ia dizer como alguns sportinguistas, mas não. Estou a brincar, eu não percebo nada de futebol, só que eu acho engraçado meter-me com eles. Ora, vamos voltar a Deuteronômio 10, porque vamos abordar o tema porque tenho de louvar. E se eu respondesse a esta pergunta com este versículo, estava tudo dito. Esta lição era a lição mais rápida da minha vida. É como, qual é o versículo mais pequeno da Bíblia? Jesus chorou. Assim seria a mensagem. Qual é a mensagem mais curta que alguma vez vocês ouviram? Iria ser esta.
Mas não, como eu sou mulher, eu tenho sempre que pôr mais alguma coisa, está bem? Não pensem que vai acabar aqui a outra lição. Deuteronômio 10, para quem não me conhece, eu gosto de rir. Às vezes as pessoas pensam que eu sou muito séria, e sou, mas gosto muito de rir, gosto muito de bom humor, e um bom humor refinado então é espetacular. Mas não quer dizer que eu seja assim, não tenho essa capacidade de dizer essas piadas tão eloquentes, mas pronto. Estou a praticar, a ver se chego lá. Versículo 21 do Deuteronômio 10 diz assim: porque é que eu tenho de louvar? É a pergunta. Versículo 21 diz assim, na continuação daquilo que nós estávamos a ver: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. E depois diz: Ele é o teu louvor. Vamos dizer todos juntos: Ele é o teu louvor. Então porquê é que eu tenho que louvar? Porque Ele é o teu louvor. Ele é o teu louvor e o teu Deus te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Porquê é que eu tenho de louvar? É tão simples quanto isto. Porque Deus é o nosso louvor. Ele é o nosso Deus. Agora, eu quero voltar um pouco na história. E porquê é que há esta necessidade de ensinar na igreja acerca de louvor? E sim, louvor envolve música. E porquê é que envolve música? Nós vamos ver na palavra de Deus que é um mandamento. Vamos ver que é uma forma que Deus nos pede para fazer as coisas, que nos ensina a fazer as coisas. Mais do que pede. Ele, se faz favor, se te apetecer e tal. Não é bem neste assunto de pedir desta forma. É uma recomendação vigorosa que ele faz para nós. Mas vamos voltar ao início. Porquê é que nós temos de ensinar a igreja acerca de louvor? Porque há alguém que luta contra o louvor ser dado a Deus. Esse alguém é o nosso arqui-inimigo de todos os tempos. É Satanás. Ok? E porquê? Vamos ver Ezequiel 28. Ezequiel já é um livrinho que passa o meio da Bíblia. Um livrinho, não, um livrão. Ezequiel 28, se o profeta Ezequiel me ouvisse a dizer que isto era um livrinho, levava uma marretada na cabeça, como é que era para aprender a lição. Ora, Ezequiel 28, versículo 12, esta é uma palavra contra o rei de Tiro, que uma grande maioria dos teólogos aceita, e o teólogo estuda teologia, portanto, teo é Deus, conhecimento de Deus, logia é conhecimento de Deus, e a grande maioria deles está de acordo que é também uma referência a Satanás. Ok? Então não vamos ler como sendo uma palavra ao rei de Tiro, mas com a referência que é a referência a Satanás, pelo aquilo que vamos ler. Versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O que é que isto quer dizer? Aferidor de medida. És aquele, sabe aquela medida que nós temos, por exemplo, uma chávena. Vamos fazer o bolo da chávena. É aquela medida. Okay? E aquela é a medida para todos os ingredientes. Todos os ingredientes regem por aquela medida. O que ele estava a dizer a respeito
de Satanás, tu eras aquela medida que as pessoas, eras uma referência. Tu eras a referência. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus que estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, para que olhem para ti. Vamos parar por aqui. Vimos aqui no versículo 16, quando refere ao querubim protetor, que se referia a Satanás, ou, como era conhecido nesta altura, por Lúcifer. Ok? E eu quero só trazer aqui, peço desculpa, não é o objetivo, não vou me inclinar sobre isto, mas basicamente havia 3 grandes generais que foram apontados por Deus: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Gabriel nós vemos quando ele entrega as mensagens de Deus, ok? Miguel nós vemos na Bíblia quando ele luta por Deus. Quando houve até uma luta com o corpo de Moisés, veio Miguel. Quando Daniel orava, diz que Miguel também veio lutar quando ele estava à espera da resposta. Miguel é o representante, digamos assim, da oração e da guerra espiritual. E Lúcifer, vemos aqui a palavra de Deus, que Lúcifer tinha uma beleza extraordinária e tinha obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam nele. A música estava nele. E ele servia a Deus nesta área. Gabriel na entrega, era o CTT Expresso. Estou a brincar. Gabriel. O Miguel na luta, na oração, e Lúcifer no louvor. Nós todos sabemos que, e há uma passagem em Isaías 14 que fala que ele disse em seu coração: eu me vou assentar no lugar de Deus. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E este foi o pecado de Satanás. O que é que aconteceu? Eu creio que isto aconteceu antes de Deus criar o homem. Ok? Eu sei que há outras ideias de outras pessoas que não, mas eu creio que foi antes. E agora nós vamos a Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou,
macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Ok. O que é que aconteceu aqui? Deus disse, vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. E Deus fez o homem. E Deus fez o homem de uma maneira especial. Deus fez com que o homem viesse ocupar um lugar que estava vazio. E que lugar, esse lugar era de quem? De Lúcifer. Porque ele nos criou com música em nós. Nos criou com tambores e com cordas e instrumento de ar. Quando nós cantamos, é a vibração de cordas com o ar que sai. Instrumentos estão dentro de nós. E imagino o que isso fez quando Satanás viu a obra de Deus. E só que não só isso, como éramos à imagem, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha toda a beleza do ouro, das pedras preciosas, que se calhar os nossos olhos, ai, coisa tão linda, a gente olha para um anel de rubi e fica... Mas Deus fez-nos à sua imagem e semelhança e isso ainda é mais bonito do que aquilo que era feito de Satanás. Uau! Então, vamos agora a Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Por causa do tempo, vamos ler aqui o versículo 5 e 6. Diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou em Jesus, porque Jesus é o Filho amado. Ele disse quando foi batizado, este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Então, nós fomos feitos agradáveis a Deus através de Jesus Cristo para louvor. Para louvor. Porquê é que eu tenho de louvar? Porque Deus me fez para louvor da sua graça. E me fez já com instrumentos em mim, de maneira que se não houvesse qualquer instrumento, nós somos suficientes. Eu não preciso de uma guitarra, eu não preciso de uma bateria, não estou a tirar a importância de quem toca e de o fazer, mas eu não preciso porque em mim Deus colocou instrumentos para louvar a sua graça sobre a minha vida. Amém? Então, outra coisa. Isaías 43, 21 diz basicamente a mesma coisa. Mas vamos ler... Só para quem está a tomar... notas, né? 43, 21, diz, esse povo que formei para mim, e nós já vimos em aula anterior que fomos feitos povo de Deus, nação santa, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. É Isaías 43, 21. Para que me desse louvor.
Deus formou este povo para lhe dar louvor. Agora, louvor é uma das expressões da adoração. Porque quando eu adoro a Deus, eu me chego a Deus, eu conheço mais de Deus. Então, eu percebo que uma das minhas funções aqui na terra é louvar ao Senhor. Eu fui formada para dar louvor. Porquê? Porque Ele é o nosso louvor, como vimos em Deuteronômio 21. Agora, a música foi Deus que criou, ao contrário de como algumas pessoas pensam que, bem, a música sacra foi Deus que criou, o rock, o punk, o hip-hop e outras do género, isso é do demo. A música foi Deus que criou. A música é um veículo de transmissão de uma mensagem. E nós até que temos filhos sabemos que a música, e vamos lá chegar numa lição já próxima, que a música é um dos veículos melhores para ensino. A minha filha mais velha ainda hoje sabe a tabuada porque aprendeu a cantar. Aprendeu a tabuada a cantar. E por isso não se esqueceu da tabuada. Então a música é um veículo de transmissão de mensagem. Só que não é uma mensagem qualquer. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 100. Salmos é um livro rico neste assunto. Basta dizer que Salmos significa cânticos. Portanto, estamos a ver que estamos aqui em território mesmo abençoado nesta área. Em Salmos 100, no versículo 4, é-nos mostrado, digamos assim, o protocolo. Sabe, nós não podemos chegar ali. Vocês tinham que apanhar avião, né? Quem mora aqui ainda tinha que apanhar avião. Mas mesmo que não fôssemos lá para a presidência da República, lá até mesmo para falar com um responsável de uma junta de freguesia, você não entra naquela... Vou à junta de freguesia falar com o presidente da junta de freguesia. Se não for a mulher dele ou o filho dele, não deve conseguir entrar assim. Senhor presidente, não é assim que se entra. Há um protocolo. Tem que se fazer um pedido, uma marcação, essas coisas todas que nós sabemos. Agora, há protocolo para entrar na presença de Deus e a Bíblia nos mostra isso. No versículo 4 de Salmo 100 diz assim: como é que nós vamos entrar na casa de Deus? Entrai pelas portas dele, estava-se a referir a Deus, com louvor. E em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então qual é o protocolo de Deus? É entrar pelas portas dele com louvor. Não é com um pedido de audiência, não é com uma marcação de não sei quantos meses de antecedência, não é com uma assinatura especial, não é com outra coisa qualquer a não ser com louvor. Porque Ele é o nosso louvor. Então nós entramos com louvor. Nós não entramos a louvar as cadeiras. Nós não entramos a louvar a B ou C, entramos a louvar a Deus. O que são hinos? Alguém quer saber o que são hinos? Obrigada. A Cristina quer saber, eu vou responder à Cristina. Hinos é uma palavra hebraica e eu acho engraçado referir que na nossa Bíblia em português temos muita palavra louvor, 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 louvor. E às vezes esquecemos um bocadinho o que é propriamente que aquela palavra quer dizer, louvor. Neste caso, louvor e hinos. Louvor é uma palavra em hebraica. Hinos também é uma palavra em hebraica que é tehila. Não é tequila, é tehila. Ok? Não há nada de confusões. É um T, é um E, H-I-L-L-A-H.
Tehillah, que significa... Steven, nunca te enganes, Steven. Que quer dizer cântico de admiração, celebrar, louvar, enaltecer. Então, quando nós entramos nos seus átrios com hinos, já me está a dizer é com canção, é com cânticos. Mas que tipo de cântico? Cântico de admiração, de enaltecimento. A quem? A mim? A Deus. A Deus, ok? E eu não vou entrar por aí, mas hoje em dia, na nossa cultura tão humanista, infelizmente tem entrado dentro das igrejas muitos cânticos que são tudo menos hinos, menos Tehillah, e se calhar mais tequila que quando os fizeram. Peço perdão, não quero ofender ninguém. Mas, porquê? Porque nós assistimos a músicas que enaltecem mais o ser humano do que Deus. Porque nós estamos, nós estamos apaixonados por nós mesmos. É uma coisa incrível. Ok? Então, vamos abrir também agora aqui em Salmos 26. Um bocadinho mais para trás, Salmos 26. Agora vamos andar aqui. Salmo 26. Onde é que está o meu Salmo 26? No versículo... No versículo 6 e no versículo 7. Tenho água, sim. Obrigada. Esqueci. Diz assim. Estamos quase a terminar esta aulinha, está bem? 6 e 7. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Louvor é uma manifestação visível daquilo que nos aconteceu interiormente. Nós fomos feitos inocentes em Cristo Jesus. Então, por causa disso, diz o versículo 7, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Não foi aquilo que nós lemos em 1 de Pedro, no versículo 10, no versículo 9 e 10, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isto senão para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. A música é uma forma que Deus nos dá para o fazermos. Para proclamarmos as virtudes de Deus. Para contarmos as suas maravilhas. Para o enaltecermos. Para publicar. Publicar, a raiz da palavra publicar é público. Não é privado. Eu em casa canto. Mas na igreja não há muita gente a ouvir. Mas ninguém está aqui para ouvi-lo. Ou para ouvi-la. Está tudo aqui para fazer o mesmo. É dar louvor a Deus. Ok? Então, sem vergonha, vamos louvar a Deus. Quase para terminar. Salmo 22, um versículo aí, uma folha atrás, versículo 3, diz assim, que vamos encontrar a mesma palavra hebraica, Tehillah. Porém, tu és santo, versículo 3, o que habitas entre os louvores, essa palavra louvores, que no Salmo 4 estava hinos, é a mesma, Tehillah, ou seja, porém tu és santo, o que habitas entre os cânticos de admiração de Israel. Porém tu és santo, o que habitas entre a celebração
de Israel. Porém, tu és santo, o que habitas entre o enaltecimento de Israel, que Israel te faz. É isto que quer dizer. Deus habita, quando há exaltação. Por isso é que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Porque Ele é santo, o que habita entronizado no meio dos cânticos de admiração, de celebração, de enaltecimento do seu povo. Amém? E, reta final, Hebreus 13. Alguém já tem o estômago a roncar? Aguenta mais 2 minutos? Diz assim, portanto, ofereçamos sempre, veja, não é uma opção. 13:15. Diz, ofereçamos sempre. Não é às vezes, não é quando nos apetece, não é quando tudo vai bem e também não é quando as coisas vão mal. É sempre. Porque Deus, como eu já disse no início, Deus não é o Deus de domingo, de 2 horas ao domingo e de 1 hora à quarta-feira. Deus é o Deus de todos os dias e de todas as horas. Portanto, oferecemos sempre por Ele a Deus, ou seja, ofereçamos sempre, através de Jesus, que era de quem estavam a falar antes, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, passo a explicar, o que é sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando alguém confessa Jesus Cristo é Senhor, o fruto que sai é louvor. Se você vê uma pessoa que se diz cristão, que se diz acreditar em Jesus Cristo, que fez Jesus o seu Senhor, mas não consegue abrir a boca para louvar a Deus, duvide da salvação dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que o fruto dos lábios que confessam o seu nome é sacrifício de louvor. Ponto. É sério. É muito sério. Então, não me faz a mim julgador do que é que se a outra pessoa... Mas só estou a dizer. Não nos põe a nós... Deixa cá ver quem é que está salvo, quem é que não está. Não é isso que eu estou a dizer. Mas atenção. Atenção. Até mesmo quando alguém quer servir numa área da igreja. Não é uma coisa... Louvar não é para quem está aqui na música. Não é para quem tem dotes musicais ou sabe tocar ou sabe cantar. É para o povo de Deus. Se nós fomos chamados de povo, fomos chamados para dar louvor, porque Ele é o nosso louvor. E diz que é o fruto. Você já alguma vez viu uma árvore, uma laranjeira ou uma macieira a espremer-se para dar o fruto? Não. Porque quando a laranjeira é saudável, ou uma macieira é saudável, tem as suas raízes bem alicerçadas, está a receber o alimento, a coisa mais natural é dar fruto. É dar laranjas, é dar maçãs. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, quando a nossa vida está embasada na palavra de Deus, somos alimentados pela sua palavra, a coisa mais natural de nós fazermos é louvar. Quanto mais eu estou junto da palavra, mais fácil vai ser o louvar a Deus. Porque quando eu estou com a palavra, eu estou com Deus.
Quando eu conheço a palavra, eu estou a conhecer Deus. E o conhecimento de Deus só tem um resultado, um fruto. É louvor. Amém? E vamos para intervalo? Sim? Ok.